Primeira coisa que eu escrevi aqui, pense sempre no ouvinte e no tipo de transmissão que você vai fazer. Ontem eu já fui para a transmissão sabendo que não ia ser legal. Por quê? Não é que não ia ser legal, que eu ia ter que trabalhar mais. Eu e o time, né? Por quê? Porque era um tubo. E uma transmissão off-tube pra gente é péssimo, ainda mais quando a gente não tem o ambiente do jogo. Ponto 1. Ponto 2. O estádio, e aí vai uma dica pro pessoal do Novo Horizontino, invistam em refletores, né? Porque o estádio Jorge Ismael de Biasi é muito escuro. E quando o estádio é escuro, a transmissão da televisão ela fica escura e fica ruim, ela passa uma impressão de uma estética feia já. Não ressalta o jogo, né? Então, a gente já imaginava que, para minha experiência como narrador no rádio, aquele jogo seria um jogo difícil de narrar. Porque a imagem é ruim, porque era uma transmissão via streaming que a gente ia pegar, porque esse era um jogo exclusivo da TNT, porque tinha essa questão da imagem. A imagem escura já deixa a gente um pouco para baixo. É difícil ver o número da camisa do Novo Horizontino sem iluminação, porque a camisa é amarela escura e o número é preto, mas é um preto que brilha quando a luz bate, então eu já sabia que ia ser complicado. E para mim, principalmente, sem ter o som ambiente real do estádio, que é uma dificuldade, porque a gente não tinha repórter lá, e é uma realidade que eu vivo e vocês vivem. Principalmente, vocês então nem se fala. Quando eu trabalhava na CBN, não tinha esse problema. Quando os direitos eram da Globo. Porque aí a TV mandava o áudio pra gente, fosse onde fosse o jogo. Né? No cenário atual, talvez eu não tivesse esse privilégio lá, porque o jogo, os estaduais não estão mais com a Globo em São Paulo. E vocês que fazem web rádio, que fazem canal no YouTube, que vocês só tem que pegar e sair narrando, é pior ainda. Né? Inclusive, vocês podem deixar no chat como é que é essa experiência para vocês. Porque narrar sem o som da torcida é muito triste. Gabriel Conrado, obrigado, cara. Boa tarde para você também. Chega dando like aí. Luiz Fernando Lima também com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Então eu já fui preparado para o ruim. Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você está vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Quando acontece esse tipo de coisa no rádio, o que a gente tem que pensar? O ouvinte, numa terça-feira à noite, eu tenho 2 ouvintes, a grosso modo, tá? Tem o cara que tá na rua, que tá, sei lá, voltando da faculdade, que tá voltando do trabalho, que tá no ônibus, tá no metrô, e tá ali ouvindo, né? Ou tem o cara que tá em casa, que ou ele gosta de ouvir rádio e ele abaixa o volume da TV e põe no rádio, ou ele só põe no rádio, não assiste. Esse é o ouvinte de rádio. A maioria está se deslocando por aí, não tem a imagem, não paga pelo serviço lá do streaming, então está ouvindo no rádio. Ou o cara está em casa ali ouvindo. Esse é o ouvinte do rádio. Se esse cara tem a imagem, o que ele quer de mim? Ele quer a energia, né? Se esse cara não tem a imagem, ele quer o ritmo. Então cabe a mim transformar um jogo lento, porque ontem os primeiros 20 minutos do jogo do Palmeiras foram de doer, né? E aí irrita a gente, pelo menos a mim irrita, porque eu sei que isso vai me atrapalhar o trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu tô falando aqui com vocês de aparelho, tô de aparelho Invisalign que eu acabei de botar. Que na verdade eu já tenho há um tempão já, e esse negócio não acaba nunca, e a culpa é minha também, porque eu não uso direto. Por quê? Quando eu tô trabalhando eu não consigo usar. É quase impossível para mim narrar no rádio usando esse negócio aqui. Por causa da salivação. E ontem, para vocês terem uma ideia, chegou um momento do jogo ali no comecinho que eu passei pelo menos uns 3 minutos seguidos
cantando a bola tá com fulano, passou pra Cicrano, Cicrano voltou pra Beltrano, Beltrano tá onde, tá não sei o que, passou na direita, da direita pra esquerda, e aí chegou a cara que tomou a bola, perdeu, e sem parar. E sem parar, porque não tinha fim o lance, não tinha falta, a bola não saía, ninguém finalizava, e ficava um treco ali, o Palmeiras fazia 10 passes, perdia a bola, o Novo Horizontino fazia 4 passes, perdia a bola. E ficou nisso. Chegou uma hora que eu comecei a salivar. Eu não tinha foguete disponível, porque eu só tinha 3 foguetes por tempo lá, que são os comerciais, né? Pra você chamar uma vinheta e tal. Eu só giro o placar na rádio a cada 10 minutos. Eu chamo o comentarista normalmente a cada 10 minutos, porque também se chamar toda hora fica sem assunto. Não tá acontecendo nada no jogo, pô. O cara vai comentar o quê? Se não tá acontecendo nada. Jesus Cristo! Que ódio que me deu ontem isso. Nossa Senhora. E aí você não tem ninguém pra passar a bola. Tá com você a bola. E você tem que sair dominando a bola e atravessar o campo com ela, entendeu? Cara, que desespero. Perdão. Que desespero. Não é brincadeira, não. Sabe? E você não pode reclamar do jogo, Gabriel. Exatamente. A gente não pode. Só que assim, chega uma hora que a gente também não pode mentir pro ouvinte, né? Então, eu esperei para criticar na volta do intervalo. Porque o primeiro tempo do Palmeiras, ele foi nojento. Não é que foi um jogo ruim, nojento. O Novo Horizontino tava na dele, o Novo Horizontino tá lá para não perder o jogo, tá jogando com o Palmeiras, que é muito melhor, só que tem menos perna porque tá treinando há menos tempo. Ele tá ali, meu, se aproveita dos erros e se aproveitou muito bem dos erros, né? Mas isso a gente vai deixar para daqui a pouco, que eu quero falar da goleada depois. Mas assim... E eu me lembro e eu aprendi isso com as Carolices, né? Eu me lembro que no começo da minha trajetória na Rádio Globo, em 2015, é lógico, eu era o terceiro narrador. Quando você é o terceiro narrador de uma rádio grande, você dificilmente vai fazer um jogo bom. Eu fazia jogo do Santos toda hora. Às vezes pingava um Palmeiras, um São Paulo, tal. E jogos fracos tecnicamente, porque o problema do jogo ruim, o jogo ruim pra mim é diferente de um jogo ruim para um comentarista, tá? O jogo ruim pra mim é um jogo que não acontece nada, nada. Um toca pra um toca pro outro, 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 e não sai dali. Aí a bola vai no meio, volta. O cara vai no meio, volta pro goleiro, volta. Isso pra mim é um jogo ruim, porque é um jogo ruim pra narrar. Pro comentarista pode até ser bom, um jogo muito corrido e tal, de muita marcação, de espelhamento tático, de encaixe de marcação. Legal pra caramba, mas, cara, se não tiver finalização no gol, pra gente é horrível. Entendeu? E ontem a gente passou um bom tempo do primeiro tempo dessa forma. E eu perguntei pro Oscar uma vez, naquela salinha linda que ele tinha, linda nada, né? Mas na minha memória afetiva ela tá aqui presente. Porque ela não era bonita, ela era pequena, inclusive. Lá na Rádio Globo, no andar de baixo, eu virei pro Oscar e falei assim, Oscar, o que eu faço quando não acontece nada no jogo, hein? Porque chega uma hora que você não tem o que falar. E ele virou pra mim e falou assim, narre o jogo. Ai, narra o jogo. Foi o que eu fiz ontem. Toca pra um, toca pro outro, toca pro um, toca pro outro, toca pro um. E você tem que meio que abstrair que aquilo ali é chato pra cacete, né? E continuar pensando no seu ouvinte. No seu ouvinte e no tipo de transmissão que você está fazendo. Qual é o tipo de transmissão? Se eu tivesse na televisão, né? O vlog do distraído, adorei o nome, muito bom. Pensando no 0x0 do ano passado, do Palmeiras e Cruzeiro, foi ruim, mas é diferente. Então, é diferente. Porque foi ruim, porque, sei lá, meu, o cara chegou, finalizou, chutou a bola na puta que pariu. O cara foi fazer um drible, errou.
o cara foi fazer uma tabela, a bola foi pra linha de fundo, mas acontecia alguma coisa, entendeu? Pô, ontem foi triste demais. Até saiu o gol do Novo Horizontino, foi muito triste. Né? Voltando aqui à Vaca Fria. Tipo de transmissão. Se eu tivesse na televisão, eu teria mais elementos, porque eu tenho a imagem, eu não precisava ficar me desgastando fisicamente, pensando no, né, putz. E aí eu fiquei, na hora lá, narrando o jogo na rádio, pensando naquele mapa mental que a gente faz. Putz, agora eu vou, pô, que sinônimo eu vou botar? Passou, tocou, rolou, acionou, entregou, deu a bola, paraná, e ficava nessa loucura. E a cabeça fritando aqui, ó. E o cara, e o desgraçado do Emiliano Martins rolando a bola pra trás. Né? O Kelvin passando a bola pra trás. O Piquerez passando a bola pra trás. E eu querendo morrer, porque eu queria um ataque! E não acontecia nada. Na televisão seria diferente, mas exigiria outro tipo de coisa, porque tudo bem, você tem a imagem lá, você está vendo o que está acontecendo, certo? Você está vendo lá o que está acontecendo. Só que você não pode ser óbvio. Então, se você, o cara tá vendo que fulano passando por gigando, aí o Juninho pegava a bola do Novo Horizontino, dava 3 dribles e perdia a bola. Se você ficar só nessa, você é completamente desnecessário. Então você tem que ver o que você tem de informação disponível ou o que dentro do seu estilo entretém a audiência para manter a audiência atenta em você, porque senão ela vai embora.